Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cat Power. Eu sou o Sérgio Salles Vargas, ela é Vanessa Piccolo. E hoje nós vamos falar finalmente sobre a nossa experiência com Feliway na adaptação difícil dos nossos gatos. Salta a vinheta. O amor. O amor é simples. O amor é muito simples. Então, finalmente voltamos, depois de 4 meses, né? Desde a publicação do nosso último vídeo, tudo mudou. Parece que, né? Que o mundo implodiu, tanta coisa aconteceu. Verdade. Então, há 4 meses atrás, a gente tinha um vídeo aqui que vocês podem colocar no card, contando toda a história dois gatos nossos, né? Uma fêmea e um macho, que muita dificuldade de adaptar, a gente já estava já há 3 meses com eles. E como última cartada, a gente adquiriu o Feliway Friends para ver se ia funcionar alguma coisa. E aí, será que funcionou? Será que funcionou? E assim, queria agradecer muito o pessoal que ficou interagindo nos comentários aqui no YouTube e também lá no Instagram, né? Também somos a Cat Power no Instagram. E é graças a vocês que eu tô aqui fazendo a gente tá aqui fazendo esse vídeo, porque depois de tudo isso que aconteceu, né? Sem spoiler, sem spoiler. Mas depois de tudo que aconteceu, tipo, da pandemia, a gente ficou doente, eu sou professora, então é aula online, eu fiquei muito sem vontade, sem motivação nenhuma para poder gravar vídeo. E por conta disso tudo. Só que aí as pessoas ficavam perguntando, eu falei, não, gente, a gente fez o vídeo com o objetivo de mostrar se o Feliway funcionava ou não, né? Porque já que tem tão poucos vídeos aqui na internet brasileira, falei, não, então vamos fazer. E aí levou um tempinho, né? O pessoal perguntando, eu quero responder logo pra ele, deixa eu responder aqui no comentário. O Sérgio falou, não, vamos fazer o vídeo. Então, finalmente estamos aqui. Bom, nesse processo nós tivemos 2 obstáculos. Né? A gente acabou de gravar o vídeo, no dia, era noite, e na manhã seguinte a gente ia implementar, né, o feromônio. Aí aconteceu 2 problemas. Pega ali. O que você quer? A caixa do Feliway? O primeiro foi esse produto que nós mostramos lá no outro vídeo, que nós importamos. Quando a gente conectou na parede o difusor, ele não aquecia. Então, se não aquecia, não tinha como evaporar o produto, o líquido. E a gente viu que a voltagem dele não era igual à nossa. Nós já tentamos isso na hora de comprar. Aí a voltagem é 220, aqui na nossa rede, no Rio de Janeiro, é 110. Isso, e aí eu fiquei me sentindo muito mal. Falei, nossa, como eu sou idiota, no desespero, tudo que estava passando, eu fui lá, comprei um negócio, importei, um negócio caro, e eu não me atentei à voltagem. Aí eu percebi, fazendo algumas pesquisas, que na verdade os sites não falam sobre voltagem, tá? Então assim, claro, dei mole, porque deveria ter procurado essa parte, já que a gente vai comprar um produto elétrico, tem que prestar atenção nisso, mas realmente não tem informações. Então, se você resolver comprar, presta atenção. Então assim, eu fiz uma pesquisa recente agora de 5 sites que eu pesquisei que vende o Feliway Friends, ou até o Feliway Classic. Um apenas está falando sobre voltagem, que é no americanas.com. Porém, diz que é bivolt, né? Aí a gente não sabe a procedência, de onde que vem, de repente pode ter algum que seja bivolt, mas o nosso, que a gente importou, veio da Holanda, né? Ele veio com 220 e na compra dele não dizia nada, não tinha nenhuma uma especificação da voltagem. E aí, como que a gente ia resolver isso, né? Aí fiquei chateada, não sei o quê, que eu sou sempre desesperada da casa, mas o Sérgio ele é mais calmo e aí decidiu que a gente ia fazer o quê? Uma primeira opção, que foi descartada por conta do valor, seria comprar um alternador de voltagem para poder colocar na tomada e depois colocar o aparelho. Mas custa em torno de 60, 80 reais, achou muito puxado, né? E aí a gente pensou então em comprar um repelente elétrico que tivesse o encaixe similar ao difusor do aparelho que nós compramos. Isso, aí eu comecei a saga de ir em vários supermercados. Tirei a foto do vidrinho, tá aqui, do vidrinho do feromônio, e eu ia nos mercados comparar com as fotos da caixa, né? E aí a gente encontrou esse aqui,
Ah, esse aqui é do veneno. A gente que tinha que encaixar perfeitamente, né? Aí eu fui e encontramos esse aqui. Mostrei como encaixa perfeitamente. É da marca SBP, repelente elétrico líquido, né? E aí a gente pagou R$ 15 nessa caixinha que era o kit, né? Não vendia só o adaptador. E a gente conseguiu começar a funcionar. Aí, o original que vem no Feliway, ele é bem aberto, tá vendo? Ele não tem nenhum controle de quantidade de produto que sai, porém ele é bem aberto. Já veio um buraquinho. Um registro, Não tem. E a mais abertura é bem espaçada, né? O que libera bastante produto. E já esse da SBP, ele tem níveis, né? Você vai rodando aqui, ele põe um nível mais fraco, mediano e um maior. Então a gente deixou no maior para que simulasse essa questão da quantidade do feromônio que ia ser colocado no ambiente. E aí a gente percebeu que esquentava, né? A gente botava a mão lá e sentia que estava quente. E vimos durante o tempo passando o líquido diminuindo, o que prova que funcionou, né? Até porque ele durou, a evaporação dele aproximadamente uns 30 dias. Foi, ainda foi um pouquinho. A caixa diz pra gente que dura 30 dias na tomada. E aí foi até 32 dias, né? Então o que prova que foi no mesmo tempo. Não foi nem mais devagar e nem mais rápido. Então foi o tempo mesmo que o produto se dispõe a durar, né? E esse aqui, ele é bivolt, porque ele vem escrito aqui que a voltagem dele vai de 127 a 220. Já o outro só é 220. Esse aqui é bivolt. Então fica aí a dica, né? Se vocês importarem ou conseguirem um produto, como não é barato, né? Um investimento que não dá para ser jogado fora, né? Vocês prestem atenção na voltagem, mas se porventura acontecer de não conseguir comprar a voltagem da onde você mora, esse SBP, o adaptador dele é bivolt, então vai funcionar. E é compatível com o difusor. Isso, é compatível com feromônio. O difusor é O exatamente difusor é o que vai na tomada. Então, primeiro obstáculo solucionado. Mas aí tínhamos mais um problema, tinha o obstáculo número 2. Para quem já viu algum vídeo nosso, sabe que esse gato mais arredio, mais bravo, mais nervoso, mais Não perigoso, fala assim, meu filho. ele era conhecido carinhosamente como o gato do banheiro. É o gato do banheiro. Então, como o nosso banheiro não é acoplado à casa, então se passa por um corredor para poder chegar no banheiro, e nessa questão de socialização com a gata residente, ele morava no banheiro. Então o difusor, ele prometia pelo ar. É por cômodo. A indicação do Feliway é que você tenha um difusor em cada cômodo. Então não teria como deixar o cordel no banheiro, a Cersei, né, nos 2 outros cômodos da casa, e acreditar se aquele feromônio ia pegar, né, os dois seriam atingidos pelo feromônio. Então a gente ficou, como que vai fazer? Porque a nossa realidade naquele momento era, a gente trazia o cordel um pouco para casa, uma média de 2 a 3 horas por dia, para ele ter o contato com a Cersei, a gente supervisionando. Mas a gente não deixava ele em casa direto. E era assim, algo impossível. Até atualizando o vídeo anterior, né, onde a gente dizia que eles nunca de fato chegaram a assim, machucar no embate. Se embolar. Como a gente levou aí uns 15 dias depois do vídeo para conseguir colocar em prática o uso do feromônio por conta do difusor, a gente teve alguns acidentes até então, e a gente teve até um fato que foi terrível, que ela subiu na prateleira para fugir dele, e ele foi atrás dela, ficou pendurada na prateleira, e aí ela defecou. Sabe? E ela é uma gata assim, ela não faz cocô fora da areia, entendeu? Então ela é toda cheia de toques, né? Como um bom gato é. Só que nesse dia de tanto medo ela defecou, pendurada na prateleira. E depois um outro aconteceu. Essa foi a primeira vez. Aí Isso. depois desse episódio, sempre quando ela sentia acuada, já teve uma outra oportunidade que a gente tentou insistir para ver se havia algum progresso na socialização, que aí teve um novo embate que só de ela olhá-lo, ela começou a se defecar toda. Foi. E aí nesse dia também, a gente tem outras prateleiras em cima da cama, que até a do vídeo anterior, a gente tá nesse cenário, e ela subiu ali pra se esconder dele. Aí a gente nunca encontrou machucados nela e nem nele, mas tinha uma gota de sangue no colchão da cama, assim, né? Ela tava com lençol branco, a gente viu uma gota de sangue. E aí a gente procurou nele, não sabe de quem foi, mas tinha uma gota de sangue. Então assim, eles chegaram a se machucar. E nesses 15 dias entre a gravação do vídeo e a gente finalmente conseguir colocar o feromônio para funcionar,
tiveram esses episódios que foram bem traumatizantes pra gente e mais a gente via a agressividade dele aumentando. Então não tinha como deixar ele solto, livre pela casa, para que nos 30 dias o feromônio fosse funcionando. E aí chegamos à decisão que o único jeito, até me dói falar isso, mas o único jeito era colocar ele numa guia, né, preso na sala, que é o Ambiente comum. é o ambiente comum e maior da casa, e aí ele ficava numa guia para poder ter contato com esse feromônio os 30 dias que fosse funcionar. Ter contato com o produto, não ter contato com ela direto. Ele não... Isso aí, ter contato com o produto e não ficar livre para poder agredir a Cersei, né? Porque a Cersei nunca agrediu ele, ela só se defende, foge, né? E assim foi. E aí foi a decisão que a gente foi, a única solução que a gente encontrou. Não é a melhor, não fiquei feliz, eu sofri muito com esse processo, porém o Cordel se demonstrou na personalidade dele, que ele sabe que cada gata é de um jeito diferente, que, por exemplo, se fosse a Cersei ficar presa, acabou a gata, sabe? Uma vez a gente prendeu ela pra ela dar um banho, bem lá no começo, quando ela chegou, ela se prostrava no chão e ela não saía mais. E ele não, ele se demonstrou tranquilo. Ele ficava bem, ele usava a caixa de areia, ele comia, ele bebia, o Rodolfo ia lá, né, pra eles terem lá o momento deles, e ele fazia carinho no Rodolfo, e beijava, e lambia, e quando a gente solta ele, que a gente, né, ficou outra nessa rotina de algum horário do dia, ou até mesmo 2 momentos do dia, prendia a Cersei no quarto, para deixar ele, né, mexer as pernas, se movimentar, ficar solto, e ele corria pela casa, brincava com o Rodolfo. Então isso foi me acalmando de que ele estava bem, né, que não estava fazendo tão mal para ele assim. E assim foi. Então solucionamos o obstáculo 2. Resultados preliminares. Pelo menos nos 7 primeiros dias da aplicação do produto no ambiente, a gente notou que a Cersei, incomodada com a presença do outro gato na sala, ela não ia. Não é que ela evitava não, ela não ia naquele espaço. A gente tem um portal assim que dá acesso à sala, que é uma sala-cozinha, né? E ela ficava mais no quarto e quando ela se atrevia a ir lá olhar, ela não passava daquele portal, como se fosse um campo de força ali. Né? Ficavam de longe se hostilizando, né? Sibilando muito. Um para o outro de maneira recíproca, né? E ficava nisso. Nesses 7 primeiros dias foi isso que aconteceu. Isso. Aí, a gente tinha lido na bula do Felloway Friends que seria interessante fazer uma introdução com o Felloway Classic. Interessante para Felloway. Aí fui eu desesperada. E lembra que a gente importou esse, né, pra conseguir um preço mais barato, que aqui em lojas físicas é 300 a 400 reais. Aí eu saí desesperadamente, comprei no site da Americana.com, foi R$ 149,90, chegou bem rápido. E aí com 7 dias mais ou menos de uso eu pedi, e acho que mais uns 7 dias. Então vamos botar 14 dias, a gente introduziu também o Felloway Classic no ambiente, para poder agora ver se ia, né? E aí quais foram as mudanças? Já que o fabricante diz que é interessante, né? Que era interessante fazer essa introdução. Com os 2 produtos. E também de quebra, além dessa socialização dos gatos, que para aquele gato que arranhasse um lugar que não era legal. Quer falar logo disso? Não, porque já tudo então tá. Já. Na bula do Felloway Classic fala, né, os benefícios dele e diz o seguinte: cuidado, não coloque no arranhador, porque o gato vai perder o interesse no arranhador. O risco do gato nunca vai arranhar aquilo. Aí o que a gente pensou? Vamos botar ao redor da cama, que os gatos gostam de meter a unha no baú. Coloca depois uma imagem da nossa cama, assim. É o arranhador deles. Eles destroem a cama mesmo. Eu falei, vou colocar lá. A gente não tem a imagem antes de ter colocado o produto. Eu vou botar a imagem do depois. Depois a cama tá um bagaço. Parece que ficou mais interessante a cama depois que botou esse negócio. Quando ele colocou o Felloway Classic, eles arranharam a cama, eles destruíram a cama toda, na verdade. A cama, o sofá, o aparador lá da frente. Entendeu? Tem um pedacinho também do guarda-roupa que a Cécia gosta de morder, eu fui lá e coloquei também. E ficou assim, mais mordido. Resumindo, o Felloway Classic, os gatos da gente cagaram pra ele. Tudo que ele falou que poderia fazer não aconteceu, né? Na questão de arranhadura, né? Não, mas também essa observação. Tudo isso que a gente está falando não é com base científica, não. É uma experiência nossa. Não, é a nossa experiência. A gente pode dizer, né, se é bom, se é ruim, o que aconteceu na nossa experiência. Pode ser que numa outra
conjuntura, numa outra química, numa outra cama, num outro tecido. Outros o produto, gatos. Outros gatos. O produto reage de uma maneira diferenciada que faz com que ele tenha o efeito prometido pelo Isso. fabricante. Então, assim, o Nossa, uso do infelizmente, Falloway não teve. Classic pra gente foi assim, pelo menos na questão da arranhadura, que é uma das questões que eles colocam aqui, pra gente foi frustrante. Parece que eles quiseram mais destruir a casa ainda. Mas vamos voltar à adaptação dos gatos. Então, a gente percebeu, nesse período, nenhuma mudança no Cordel. Cordel, nenhuma mudança. Porém, a Cersei, ela perdeu o medo. Ela Rompeu a barreira do quarto para a sala. Passou do pelo corredor para a sala. passou a ir pra lá, pra sala onde ele tava, passou a ter muita curiosidade com ele, a querer ficar olhando pra ele. Ela se tocou que ele tava preso, né? Então ela começou a ter curiosidade. Então a gente vê essa modificação na Cersei. Se foi o feromônio, né? Os dois feromônios, nunca saberemos. Se foi o próprio comportamento da Cersei de se sentir segura dele estar preso e não vir mais pra cima dela, nunca saberemos. Mas em 14 dias era esse cenário que a gente tinha. Aí, por volta de 20 dias, né, o Falloway Friends, né, evaporando lá no ambiente, a gente percebendo realmente o consumo do produto gradualmente e todo dia espirrando isso aqui nos móveis da casa, onde o Cordel ficava, os locais que a Cersei também ficava. A gente não via grandes mudanças, não sei essa mesmo da Cersei que a gente falou, e também pararam de sibilar. Aí realmente parou a questão da sibilação, de ficarem se hostilizando. Porém, o Cordel, ao ver a Cersei, sempre ficava muito agitado. Ele já ficava em posição de ataque, ficava observando ela. Mas, como ele estava preso, ele entendia isso também. No início, quando ele a via e ele sabia que estava preso, não podia atacar, ele parecia que ia ter uma parada cardíaca. Começava a ficar ofegante, parecia que estava passando mal. A gente achava que o gato ia bater com as botas. Aí eu tinha que ir lá, eu legal. fazia massagem nele e falava, filho, fica calmo, é só a sua irmã. E aí ele se acalmava, mas ele sempre ficava... Lembra que a gente deu, no outro vídeo, a gente fala sobre as características de cada um. E a gente falava que ele era inconformado, e isso é uma coisa que permanecia. Ele continuava inconformado com a presença dela, o que ela já não. Ela aceitava, ela ficava ali por perto, ela tinha entendido que ele estava preso, que não ia machucar ela. Mas ele, apesar de ter parado de sibilar, ele ainda ficava muito inconformado dela ali. E também, vamos corrigir, a gente falou no outro vídeo que ele era antissocial e agressivo. A gente não pode dizer isso, porque ele é um amor com o Rodolfo, que é o outro gato. O Rodolfo come da comida dele, ele tá lá comendo, o Rodolfo chega, ele sai e fica olhando, ele dá banho no Rodolfo. Então, assim, não é que ele é antissocial e é agressivo. Ele é antissocial e agressivo com a Cersei. Não, mas isso é uma pessoal. coisa que a gente acabou constatando posteriormente, observando A gente melhor. já sabia naquela época, porque a gente, né, falou muito em relação aos dois. Social. Não é, não fala assim, meu filho. Não é. Então, mas tem essa questão muito pessoal com a Cersei. Então, lá por volta dos 20 dias, esse cenário que a gente tinha, eu tive a brilhante ideia. Falei, não, vamos. Eu tava assistindo Meu Gato Endiabrado, né, do Galaxy, e ele falava sobre a questão do atum, né, da comida do gato feral, e sobre questão de, como que era, o prazer, a vontade ser maior do que o medo, ou ser maior do que a agressividade, a vontade de comer o atum. Aí comprei atum, fui lá pesquisar o atum que tinha menos óleo, não sei o que, gastei uma fortuna naquele Robinson Crusoe. Isso aí já é uma terceira etapa. Já mas com usou hormônio... o spray e agora Isso. Não, mas com feromônio ainda no ambiente, né? Ainda no ambiente. Ainda tinha 20 dias lá, ainda tinham mais 10 dias pro feromônio acabar. Eu lá, né? Totalmente na esperança, na torcida. Eu ia lá, conversava com o Cordel, fazia carinho nele, né? No momento que eu soltava ele, eu falava, filho, se você aceitar a sua irmã, você vai poder viver sempre solto, não sei. E aí ia a vida. Aí comprei o atum. Aí o Sérgio ficou responsável por essa parte, né? Conta como foi a experiência. Não, no primeiro momento, ela ficou meio com medo, mas aí fica colocando distante, e conforme eles vão comendo, ela fazendo uma trilha de atum para eles irem se aproximando. No primeiro momento que ele estava muito interessado no atum, ele meio que estava de boa comendo e ela se aproximando cada vez mais. Só que aí, não sei se ele percebeu. Porque isso a gente fazia uma vez por dia apenas, né? Uma vez por dia. E aí isso deu esperança. Não, e eles estão se... como que era? A vontade de comer o atum dela era menor do que o medo, e a vontade dele de comer o atum era menor do que a agressividade. Porém... Só que aí, no terceiro dia, eu já observei que mudou o comportamento dele. Eu falei com a Vanessa que ela comia,
o negócio de boa, focado no atum. E ele não, ele botava, ele já comia assim, Correto. sem degustar, sem nada, e com o olho vidrado nela. E só esperando ela chegar, porque ele não podia ir muito para longe por conta da guia, ele continuava preso na guia. E ela que vinha se aproximando, e ele se aproximava no limite dele de boa. Ele ia chegando. Quando ele via que não dava mais, ele pegava, comia aquilo rápido e ia chegando. Quando ele achava que estava numa distância que ele poderia esticar a pata e agarrá-la, ele deixava o atum e tentava agarrá-la. Isso aí. Mesmo com o difusor, mesmo com o spray, mesmo com o atum. E teve um dia também, a única vez que você tentou dar também pra ele solto, né? Ele partiu pra cima dela, deu um bote nela, saiu correndo pela casa. E aí eu consegui colocar o pé na frente e segurar ele. Porque ele foi pra matar, assim. Que ódio no coração desse gato. Ele foi pra matar. Quer dizer, o atum... Não. A agressividade dele, a vontade de dar um pega o na Gomes cesta. fez, o Gomes da Rocha, sei lá. Não. Não adianta. A Robinson Crusoe. O Robson Crusoe. Foi meu fígado, gente. Muito caro esse atum. Então é esse cenário que nós tínhamos. Em 20 dias. Então faltam mais 10 dias do difusor funcionando. E aí? Será que funcionou os últimos 10 dias? Será que fica pro próximo vídeo? Olha, esse vídeo vai ficar gigante, gente. Mas assim, é um desabafo, uma conversa com vocês. Eu não consigo ser uma pessoa resumida, né? Não consigo ser sucinta, não adianta. E fica assim, né? Quem quiser assistir, as pessoas que pediram pra saber como foi, tô contando aqui como se a gente estivesse juntos aqui, contando pra vocês. Vai ficar gigante, Porque né? mais do que o resultado, o interessante é os pormenores, a experiência, o processo. É. E aí finalmente chegou o 30º. Na verdade, acabamos de secar o frasco, foi no 33º dia. E o que nós tínhamos nesse cenário? Nós tínhamos acesso mais confiante, já subindo na mesa, voltando Olhando à pra ele. prateleira da sala e o armário da cozinha, que ela gostava de deitar e ver a gente fazendo café, lavando louça, manipulando as coisas. Né? Ela voltou a usar o espaço quase que em sua totalidade, excluindo o espaço onde ele ficava limitado, que é onde ficava a caixa dela quando ela só tinha ela na casa e a comida e a água dela. Esse espaço ela Não ia mais. não ia mais, mas o resto da casa Ela voltou a deitar no sofá, dormir no sofá, ficar em cima do home theater. Ela gosta de deitar lá porque é quente. E que é dormir. tudo o ambiente que ela conseguia ver onde o cordel tá. Eles conseguiam se encarar, né? E aí, ele que já não sibilava mais, nem ela nem ele, né? Ela parou de vez mesmo. Quando ela começou a ir em todos os ambientes e ele não podia ir pegar ela, aí ele voltou a sibilar. Principalmente quando ela subia as prateleiras que a gente tinha feito. Ela sobre ele, olhando pra ele de cima. olhando Aí de ele cima pra começava a baixo. sibilar e gritar e voltava com a característica dele de ser inconformado, né? Ele não se conformava com a presença da Cersei ali. Então a gente chega à conclusão que o Falloway Friends pra gente não funcionou. Fica assim como conselho, né, de amiga, vamos dizer assim. Se você tem condições, né, de pagar um produto que não é barato pra tentar, ótimo, você tenta, né? E espera, a gente deseja que a experiência de vocês seja melhor. Agora, se é como foi com a gente, né, no sacrifício, no juntando moedinha, tipo, ai, como se fala? Não Eu é aquele não, sacrifício. não aconselho, porque gera muita expectativa, entendeu? Uma coisa é você entender sobre o Fellow Friends, até os fabricantes falam isso. É tipo, não é milagre, sabe? Não é esse movimento de colocar o feromônio na sua casa sozinho que vai ter o sucesso da adaptação. E aí a gente prova isso, né? Então assim, eu já me culpei muito, eu já chorei muito, achando que a gente fez alguma coisa errada, né? Desde o processo que o cordel chegou em casa até hoje em dia. Mas assim, sabe, eu amo meus gatos, eu faço o melhor que eu posso por eles, a gente tá tentando, né, desde então, mas pra gente essa experiência não deu certo. Não me arrependo de ter comprado, porque senão eu ia passar a vida inteira pensando, e se eu tivesse comprado o feromônio? Então compramos, passamos pela experiência, mas vimos que não funciona. Então, como que está a nossa vida hoje em relação a isso, né? Porque isso ainda foi, acabou o produto... A gente ia... Pré-pandemia. Pré-pandemia ainda. A gente já sabia que o vírus estava correndo, que ia chegar no Brasil, mas ainda estava a nossa vida funcionando. Eu entrei em extrema depressão porque a partir do momento que não funcionou o Falloway,
o Sérgio conversou comigo, ele já tentava introduzir essa ideia de que se não funcionasse, a gente teria que colocar o cordel para doação, para ele poder ter a chance de ter uma vida melhor, não ficar preso, né, e viver num ambiente que ele não ficasse nervoso o tempo todo querendo bater numa gata. Mas eu fiquei extremamente deprimida, porque assim, eu gosto muito do cordel, eu gosto muito dos três, né? Mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito da Cessa. Eu gosto muito dele e eu não consigo imaginar eu botando ele pra doação. Mas aí, né, com tudo que tava acontecendo, né, quando a gente soltava ele ia dar o pega nela. Nisso o feromônio já tinha acabado, tá, gente? E aí teve um dia que eu falei, eu sentei com ele. Mas não voltou a acontecer o episódio de chegar ela defecar, porque a gente, não, porque a gente não deixava. Cuidado aí a gente não deixava mais tão solto. A gente, né, só ia testando pra ver como que ele tinha, se ele tinha melhorado ou não. E aí um dia eu sentei na mesa da sala com ele, conversei e falei, o cordel tem que ir pra doação mesmo. Eu não sei como eu vou fazer, por onde eu vou começar, mas ele vai ter que ir pra doação, não tem jeito. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, veio o isolamento social. Isso lá pro dia 16 de março, né? E aí lembra que no começo as pessoas não sabiam se o vírus pegava em gato, se gato passava pro ser humano, e as pessoas começaram a desfazer os seus gatos. Aí eu falei, não, esse é um péssimo momento para eu colocar o meu filho para doação. Não vou colocar ele para doar agora. Primeiro que ninguém vai querer, ou se quiser no afobamento vai abandonar. Ele é um gato difícil, gente, só eu aguento. Sabe, a gente corta a unha dos outros gatos com uma facilidade, ele me arranha todo, mas eu acho lindo. Então, assim, eu fico com essa sensação de que só eu posso cuidar do cordel. Então, a partir do momento que eu decidi que ele ia para doação, veio a pandemia, isolamento social, então não era o momento propício para isso. E aí passaram 4 meses nesse processo. Cordel continua preso, tá? Na guia. Mas não sibila mais, não há mais isso. Ele não fica mais inconformado da Cersei estar ali. Hoje em dia a Cersei dorme num sofá que é muito perto de onde ele tá e ele aceita, né? Então assim, mas ele ainda ataca ela. Se ele soltar, aceita desde que ele esteja preso. Se ele tá preso ele aceita, né? E ela cada vez mais tenta chegar perto dele. Eu tenho todo um ritual de manhã, eu dou sachê pra eles, os 3 juntos, eu sento no chão e coloco os pratos bem pertinho e cada vez mais eles estão próximos. Então assim, eu tenho esperança no tempo deles, né? A Cersei vai conseguir quebrar esse gelo. Eu falo pra ele, um dia eu vou acordar e vai estar os dois lá dormindo juntinhos. Essa vai ser a hora de eu soltar o cordel. Não concordo com o gato tá preso, fico triste por isso. Porém, é o que eu falei, a personalidade dele permitiu que isso acontecesse. Na verdade, um conjunto de coisas, né? Veio a pandemia, isolamento, a gente ficou doente. Então tem aí um mês onde a gente não Quase foi pro buraco. Sérgio quase foi pro buraco. Eu tive uma forma mais branda, Sérgio quase partiu dessa. E então foi um mês foi o mês de abril, né? Não, maio. Foi no finalzinho de abril pra maio. Foi um mês de maio onde não existiu essa questão pra gente, né? De pensar o que seria o futuro do cordel, dos gatos. Então, voltou agora, quando a gente entrou, depois que a gente melhorou, ainda foi mês de junho, meio, né? A gente meio mal ainda. Esse foi um dos motivos também que a gente demorou tanto pra gravar esse vídeo. E aí, agora entrou o mês de julho, né? Nós estamos bem. E as pessoas não estão mais com tanto medo dos gatos ainda, né? Até saiu as pesquisas de que o gato que convive muito com o ser humano pode ter o vírus circulando no corpo deles, mas que não transmite, então as pessoas se acalmaram. Só que eu não consigo pensar na possibilidade de colocar o cordel para doação. Então a nossa realidade é essa. A gente tem esse gato preso, né? Mas que eu todo dia observo e ele tá bem, ele tá ganhando peso, ele tá comendo, ele tá indo a caixinha de areia fazendo xixi, cocô bem, não tem nenhuma alteração. Não é um gato que toma banho, que no começo, quando a gente prendeu ele, eu observava muito isso. Ele preso, ele não tomava banho. Eu soltava ele, ele tomava banho. Eu falei, caraca, ele sofria, chorava. Mas hoje em dia ele toma banho, mesmo preso, né? Convive, o Rodolfo é um amor de gato, porque o Rodolfo ele vai lá, quando ele tá preso, vai lá, deita do lado dele, dá banho, dorme juntinho, brinca, leva o brinquedo pra ele brincar. Eu também vou lá durante vários momentos do dia, deito com ele no chão, faço carinho, beijo, ele me arranha, que é a brincadeira dele. E 2 vezes ao dia, né,
por um período de 2 a 4 horas, a gente coloca a Cersei no quarto, né? Sempre tentando ver assim, o horário que ela tá dormindo, mesmo pra não mexer na rotina dela. Ela tá dormindo, eu tranco ela no quarto, ou então quando ela pede pra poder dormir no meu guarda-roupa, ela gosta de dormir no meu guarda-roupa, ela pede pra entrar. Quando ela pede pra entrar, eu fecho o guarda-roupa e deixo o cordel solto. E quando eu solto, ele corre pela casa inteira, quer quebrar a casa. Então assim, tá um gato feliz, tá um gato saudável. Então a gente tá levando essa situação, que não é a melhor, não sou feliz com ele preso. Todo dia que eu vou dormir, que a Cersei e o Rodolfo deitam nos nossos pés, eu sempre fico imaginando o cordel ali junto. Mas dentro da possibilidade toda que nós temos, é o que nós temos hoje nesse momento. Eu ainda acho que ele está melhor cuidado comigo dessa forma do que na rua ou com uma pessoa que eu não sei o que vai fazer. Então assim, por enquanto é isso. Se um dia eu vou ter coragem de doar o cordel, eu creio que não, mas fica a cena nos próximos capítulos. Por hora é isso. Então o próximo vídeo vai ser sobre o cordel. Eu não sei se vai ter coisas pra próximo falar, vídeo. mas acho que não cabe nesse vídeo. Eu não sei. Não sabemos Eu não se sei terá se tem outro próximo vídeo. Nossa vida agora não como gateiros, mas nossa vida social mesmo, né? Como seres humanos no meio disso tudo. Tá tudo muito confuso. É uma montanha-russa de emoções o tempo todo. É preocupação com grana, com emprego, com saúde, com tudo. E essas incertezas me deixam muito triste e eu não tenho muita vontade de fazer. Eu realmente estou fazendo aqui hoje em respeito às pessoas que pediram no Instagram e aqui no próprio YouTube. Tá, então é pra vocês esse vídeo, porque senão ia ficar sem resposta. Mas aí vamos ver o que vai acontecer com o canal daqui pra frente. Só. Só. Tchau, pessoal. Espero que vocês estejam bem.